Olá, tudo bem, juniores? Como vai vocês? Eu tô pensando aqui uma coisa. Quem você acha que merece ir para o céu? As pessoas boas? Mas a Bíblia fala que na crucificação, Jesus estava entre dois ladrões. E ele falou para um dos ladrões assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, juniores, o que vocês acham? A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. Diz assim: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então todos nós temos cometido pecado e somos pecadores. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, ninguém merece ir para o céu. Nós não merecemos. Nós merecemos a morte e o inferno. Mas o versículo também diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E lá em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, juniores, nós somos pecadores e nós não merecemos ir para o céu. Nem eu, nem você e nem o ladrão da cruz. Mas pelo amor do Senhor, quando Ele provou seu amor enviando Jesus, o único filho dele, para vir nessa terra aqui, morrer e ressuscitar por mim, por você e pelo ladrão da cruz. E na lição de hoje, será que esse ladrão tem alguma coisa para nos ensinar? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23 e nós vamos ler a partir do versículo 39 até o 43, que diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pela vida de cada junior que está aqui agora, meu Deus, ouvindo esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, fala no coração de cada um deles. Meu Deus, mostra-nos além dessas letras, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor nos traga conhecimento nesta manhã, que nós sejamos cheios do conhecimento da Tua palavra, que nós possamos, meu Deus, conhecer o Senhor profundamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, juniores, nós vimos aqui que este homem, nós não sabemos muita coisa sobre ele, sobre esse ladrão lá na cruz que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o pouco que sabemos dele, podemos aprender sim algumas coisas. E a primeira coisa, nós podemos aprender que ele temeu ao Senhor. Então, nós vamos aprender com ele hoje o que Deus espera de nós. Quando ele disse assim: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, o pior que aquele homem fosse, por todos os seus pecados, tudo aquilo que ele fez de errado, seus roubos, talvez ele tenha machucado alguém para roubar, talvez ele tenha ferido, a gente não sabe, a gente sabe que ele era um ladrão e que ele fazia coisas ruins, por isso ele foi condenado à morte de cruz. Mas naquela época, a morte de cruz era muito humilhante. A pessoa passava por uma humilhação muito grande. Então, lá naquela cruz, com toda a humilhação e diante da morte, aquele homem temeu ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é respeitar o Senhor.
É saber quem é Deus e se submeter a Ele. E foi isso que aquele homem fez naquele dia. No último instante da sua vida, aquele ladrão na cruz temeu a Deus. E ele reconheceu que ele dependia, que ele precisava de Jesus. Era o único que podia salvá-lo. Era o único que podia livrar ele. E não basta só temer o Senhor. Nós vamos aprender com ele outras coisas também. Mas o que eu quero te perguntar, Junior, nessa hora, e você? Teme a Deus? As suas atitudes têm provado que você teme ao Senhor? As coisas boas, as coisas certas, elas continuam sendo certas mesmo que ninguém as faça. E as coisas erradas continuam sendo erradas, mesmo que todos as façam. Então, temer a Deus tem que gerar no nosso coração um comprometimento de fazer o que é certo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que aprendemos com este ladrão, é temer ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor, respeitar o Senhor, saber que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. Qual é a diferença desses dois ladrões? Será o quê? Que um é pior do que o outro? Não. A diferença entre os dois é que um reconheceu que ele era culpado, que ele era um pecador. Quando ele estava lá naquela cruz, quando ele repreendeu o outro ladrão, ele também disse assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós somos culpados. Nós erramos, nós pecamos, nós roubamos, então nós merecemos estar aqui. Mas ele, o que ele fez? Ele não fez nada, ele não tem culpa de nada. Nós temos, ele não. Então o que este homem fez aqui foi reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele é um pecador. E ao reconhecer a sua própria culpa, ali naquela cruz, ele mostrou arrependimento. E em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual foi a última vez, Junior, que você confessou o seu pecado ao Senhor? Jesus está pronto para nos perdoar. Mas Ele vai nos perdoar se nós realmente nos arrependermos de todo o nosso coração. E colocarmos no nosso coração o desejo de não pecar mais, de não cometer mais os mesmos pecados. Então, nós vemos aqui a segunda coisa que nós aprendemos com este homem, que é reconhecer que ele é um pecador. Reconhecer que nós somos pecadores. E até mesmo quando nós olhamos para Jesus, a gente vê quão mal nós somos. O quanto nós somos pecadores. Porque Jesus esteve aqui nessa terra, Ele viveu aqui, Ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa no dia a dia, pelas mesmas tentações, mas Ele não pecou. Ele foi o único que não pecou. A terceira coisa que a gente aprende com este homem, porque não basta só temer a Deus, não basta só reconhecer que você é um pecador, precisa de mais alguma coisa. E este homem, ele creu em Jesus. E nós precisamos também crer em Jesus. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus e que ele era o único capaz de salvar a sua vida, de perdoar os seus pecados e de livrar ele da morte, de ir para o inferno. Então ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Quando ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, ele viu e ele sabia que o reino de Jesus é eterno.
e que o Senhor vai vir reinar. Nós já estamos esperando ele vir reinar. Ele morreu, mas ele ressuscitou e foi para o céu. E nós estamos esperando ele voltar. E ele vai reinar aqui na terra para toda a sua criação. E vai ser um reino eterno. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Efésios 2:8 diz assim: só podemos ser salvos pela graça de Deus, mediante a fé que exercemos em Jesus Cristo. Então, juniores, não adianta fazer boas obras, não adianta ter riquezas, ter outras qualidades, não adianta. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É somente através dele, do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, é que nós podemos ser salvos. Então, todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador será salvo. Você, Júnior, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia? Se você crê, como a palavra diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a lição que nós aprendemos hoje com aquele ladrão lá na cruz. 3 coisas que ele fez que tirou ele da condenação de ir para o inferno e o levou para o paraíso. Eu imagino a alegria que aquele ladrão ali naquela cruz ele sentiu quando ele ouviu Jesus falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele temeu ao Senhor, porque ele reconheceu que ele era um pecador e porque ele creu que Jesus Cristo é o Senhor e só ele e somente através dele podemos ser salvos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser um testemunho, que você possa falar essa palavra de salvação para outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.